tanto as réguas, as proposições de ofertas e serviços, quanto as réguas de relacionamento, que hoje são 34 que a gente tem, toda a interação, por qualquer canal que seja, está registrado no CRM. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. Hoje a gente vai continuar falando sobre growth e sobre instituição financeira, mas de um jeito bem diferente, um jeito muito mais cooperativo, é isso, Cássio? É isso sim, grande Marcel Giraldini, prazer estar aqui com você. Olha, a gente hoje vai conversar com o Eduardo Corso. Aliás, vale a pena dar uma rápida explicação aqui, antes da gente entrar no bate-papo, viu, Marcel? O Eduardo Corso, quando conversou com a gente, quando a gente gravou o episódio ali em fevereiro, era o Head de Growth do Sicredi. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas cabe informar que nesse ínterim, entre a gente gravar o podcast em fevereiro e publicar em março de 2023, o Eduardo Corso assumiu um novo cargo, agora de diretor de Growth da Origo Energia. A Origo é uma empresa de energia renovável e o Eduardo agora vai trabalhar na Origo. Mas aqui no bate-papo ele ainda conversa com a gente sobre a atuação dele no Sicredi. Edu, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje aqui com a gente. Ô, Cássio, eu que agradeço. Obrigadão aí. Obrigadão, Marcel. Olá a todos que nos ouvem. Bacana falar sobre isso. Vamos lá essa então. Porque o Marcel até já fez uma introdução, né? E eu queria pegar o gancho do que ele falou, né? Porque o Sicredi nasceu muito com a cultura do relacionamento, né, Edu? É uma característica do cooperativismo, né? Só que no modelo digital, me parece que acaba tendo uma penetração maior, né, com os associados mais novos, né? E aí fica aquela discussão, né, da frieza do digital, né? Se o digital proporciona ou propicia um trabalho mais frio ou se tem um modelo de inteligência adequado por trás disso, né? Como que funciona para vocês? A natureza do negócio, né, há 120 anos atrás, a primeira cooperativa de crédito em Nova Petrópolis, né, ela nasce muito com esse olhar do relacionamento, né? Olho no olho, da ajuda mútua e muito numa tentativa, né, de ajudar economicamente as pessoas e a própria região, né? Então, essa é a base do cooperativismo, né? E aí, quando acho que vale a pena contar um pouquinho uma breve história aqui para como que a gente chega no digital. Então, em 2017, né, a gente inicia uma jornada de transformação digital. E aí, o Sicredi, claro, ele historicamente vem dessa estrutura presencial, física, olho no olho, né? Isso em todas as cooperativas que atendem todo o território nacional. E aí a gente viu que com a evolução do mercado, né, já começou a surgir alguns bancos digitais e outros modelos, fintechs, a gente precisava fazer alguma coisa, né? Embora a nossa fortaleza fosse o relacionamento. E aí, em 2017, a gente inicia a transformação digital, onde a gente começa a explorar um pouquinho, né, dessas competências digitais. E aí, claro, né, como um grande marco, a gente se afasta da estrutura mãe, né, do centro administrativo e abre como se fosse uma filial para nascer um banco de zero, né, novo, sem nenhuma integração. Então a gente tem a licença, né, poética aqui de construir tudo da forma que a gente acredita, né, e sem qualquer limitação ou alguma trava, né, por conta do modelo da operação atual, né? O Sicredi hoje tem 6 milhões de associados, são os nossos clientes, né? Então, e a gente nasce baseado em 3 pilares. Esses 3 pilares, o usuário no centro, era o primeiro deles, a gente tinha certeza disso em 2017, né, que a gente precisava trazer e proporcionar o autosserviço, porque até então os nossos negócios todos e somente eram fechados na agência, né, e dependia dessa condição presencial, física. O segundo pilar é a orientação a dados, né? Então a gente nasce já sabido, né, que dados seria a próxima revolução, lá em 2016, 2017, isso que é mandatório para a gente, e a agilidade, né, para permitir mudar rápido e se adaptar aí o contexto econômico, social, e também uma capacidade de escala. Então a gente nasce com essas 3 olhares, né, que são os nossos pilares. E como primeiro entrega, em 2018, junho de 2018, a gente lança uma conta digital, o Sicredi. O objetivo dessa conta
era simplesmente testar toda essa plataforma e tecnologia nova que a gente estava construindo. E aí ela vindo neste olhar, né, com as pesquisas sempre com o olhar do usuário, tentando atender às necessidades dele, e muito orientado a dados, né? Então a gente nasce com um data lake errando para mais, eu diria, né, porque a gente capturava todos os dados, dados de navegação, dados de produto, transação, tudo que a gente podia para conseguir compor assim, o máximo de informação para chegar num nível de personalização do indivíduo. Bom, essa conta ela nasceu como teste, né, e ali eu posso dizer, não são erros, mas a gente teve diversos, inúmeros aprendizados. E esses aprendizados, primeira coisa, nos mostraram que a gente não sabia trabalhar num contexto digital. Então, aquilo que a gente tinha, né, na ponta lá, que funcionava muito bem, altíssimo nível de satisfação dos nossos associados, né, no digital, foi a primeira barreira, foi a primeira dificuldade. Como é que a gente faz negócio fora da porta giratória, né, num contexto onde a gente nunca trabalhou? E aí vem todas as competências, ou ferramentas, né, para trabalhar o digital. Nasce, então, né, todo o nosso CRM com as réguas automatizadas, nascem ações muito orientadas à mídia paga, né, inbound, na veia, e a gente vai trabalhando tudo isso, né, só que a gente se depara num certo momento com uma frieza, né, com uma frieza que a gente não estava conseguindo reproduzir o diferencial do Sicredi, né, porque daqui a pouco a gente estava muito próximo de concorrer com bancos digitais, mas não tinha a especificidade, né, aquilo que nos fazia diferente. E aí vem um novo desafio, né, e a gente começa, então, estudos em cima da nossa base e evoluindo cada vez mais nesse modelo de clusterização e tentar analisar comportamento para conseguir ter uma oferta mais adequada, né. E aí a gente vem com réguas relacionais, né, além das transacionais, então tentando proporcionar aquelas etapas ou marcos, né, de entendimento sobre o cooperativismo, né. Então, abrir uma conta numa instituição financeira digital, ela é simples, né, tem um onboarding ali, que hoje cada vez está mais simplificado isso, mas a gente tem um processo a mais, né, a gente tem que se associar também, não adianta, não basta uma pessoa nos procurar e abrir uma conta digital, ela ainda tem uma etapa de associação, e explicar o que é se associar de uma cooperativa foi talvez a jornada mais complexa que a gente teve que colocar energia para tentar virar o jogo. Então, acho que a partir destes dados, Cássio, a gente conseguiu imputar um pouquinho de relacionamento, né, e humanizando essa relação, mesmo que num contexto de canais digitais. E trazendo, então, desde do propósito do cooperativismo, né, aquelas datas que são mais importantes dentro da nossa agenda nos créditos, que, por exemplo, tem todo ano, no final do ano, todas as sobras, né, que seriam os dividendos da empresa, são distribuídos entre todos os clientes, visto que são associados, eles recebem as sobras. Então, explicar isso para as pessoas, né, e explicar que ela não é simplesmente uma cliente, né, ela é a pessoa está vinculada à cooperativa como um associado, e ela tem todos os deveres e direitos, assim, né, como sócio dessa cooperativa, como dono. Então, acho que essa foi a parte que começou a dar um diferencial para a gente e olhar com mais cuidado, né, tentando perpetuar, eu diria, né, as nossas fortalezas de relacionamento num meio digital. Acertamos? Não. É uma jornada que vai ser longa ainda, né? Evoluímos muito, né? E essa conta digital, como eu estava dizendo, ela foi um teste, né? Foi um laboratório. Ela ainda existe, mas ela serviu basicamente para a gente validar todo esse contexto, né, de modelo de negócio, e esses aprendizados foram aplicados a toda a estrutura do Sicredi. Então, hoje, digamos, o novo Sicredi, né, que a gente tem uma nova plataforma rodando já, ela vem e embarcou todos esses aprendizados e evoluções que a gente teve durante uma conta digital. Mas cabe ressaltar aqui que o Sicredi não quer ter uma conta digital, né, nunca foi do interesse do Sicredi ser exclusivamente digital, porque daí a gente perderia toda a nossa natureza, né? Então, isso foi mais para testar e poder evoluir complementando a oferta de uma operação que era puramente física. E aí nasce o nosso Phygital, né, na veia.
Tem uma coisa interessante, né? Porque tem muita empresa que a gente olha, não startup, das que a gente conversou aqui, que acabam seguindo um caminho do cara, eu não posso perder parte da minha essência, e parte desta essência é conseguir fazer o relacionamento humano-humano. Né? E por mais que a gente, eu acho que, por mais barreiras que a gente queira quebrar, ainda tem, vai ter o chat GTP que vai falar de forma ótima com o ser humano. Que bom, ainda não é um ser humano. Ele ainda vai, se eu tentar falar com alguém, eu não vou ver um ser humano, não vai ter nenhum calor. E a gente percebe que isso é nas ações que se preocupam muito mais com o que está fora da bolha. Eu costumo falar daquela, tem aquela a bolha Faria Lima Paulista Berrini aqui, né, em São Paulo, a bolha Barra Leblon no Rio de Janeiro, quer dizer, que está fora dessas grandes bolhas onde já está todo mundo digitalizado, a internet já chegou um monte, a preocupação é muito maior, porque Brasil profundo, né, a realidade ainda é, eu quero saber com quem eu estou falando, eu não vou ter confiança só na marca, eu posso ter confiança também na marca, eu preciso confiar na pessoa, eu quero saber o nome. E acho que é bem legal ver empresas centenárias, né? A gente já falou com algumas aqui até, que estão olhando para isso, como é que a gente se transforma sem perder a essência de que no final do dia eu quero um ser humano falando com um ser humano. Tem um ponto que eu queria até, quem gostou dessa tua pequena explicação da jornada, queria convidar o pessoal que caiu aqui no podcast agora a ouvir de novo o nosso episódio número 13 com o Sandro Magaldi. Tu começou a falar uma coisa muito legal, que é ali os 3 pilares, né? Usuário no centro, orientação a dados e agilidade. E esses 3 pilares se encontram, para mim, nos 2 grandes livros de gestão nele, no Gestão da Manhã e no Estratégia Adaptativa, e ele traz esses 3 pilares para a conversa com o podcast aqui com a gente. E falando até em alguns momentos que manter a agilidade não pode ser aquela coisa de só falar, né? Então, em alguns momentos, para você ser ágil numa empresa que já está constituída, é a analogia do transatlântico com o jet ski, né? Para mudar um transatlântico de caminho demora muito, então solte um jet ski, deixa ele fazer o caminho, deixa ele errar, porque daí você vai ver que a manobra pode ser feita ali na frente, porque as coisas podem passar a ir para lá com menos risco. E nisso que você está falando, para ir para lá no mesmo risco, eu queria fazer minha pergunta. Porque você falou, a gente ainda não acertou tudo, né, mas a gente acertou, funcionou, já tem aí né, alguns milhares de clientes usando a plataforma e tudo mais. Só que, certamente, você não quer perder a relação gerente com o público. Ótimo. Agora, o gerente, ele pode encarar esta mudança da forma positiva, do ponto de vista, vou ganhar tempo para fazer aquilo que dá mais valor para a companhia que eu posso fazer, né? Paro de fazer o relacionamento mais transacional, o de mais aquele que eu vou explicar que alguma coisa existe e vou me focar em aprofundar aquilo que ele gostou, me aprofundar em oportunidades locais ou em oportunidades gerais do Sicredi para aquele cluster de cliente em específico, porque já foi detectado. Como é que hoje esses gerentes de relacionamento do Sicredi estão encarando isso? E, principalmente, como é que foi ou está sendo o seu processo de gestão de mudança junto a eles? Com certeza, Marcel. Essa foi a etapa que a gente teve que ter maior atenção, assim, né? E tu fala muito bem na questão da gestão da mudança. Porque como a instituição vem, né, com essa fortaleza, quem faz isso na ponta são os nossos colegas lá, os gerentes de relacionamento, gerente de negócio nas agências, né, eles que faziam tudo. Só que a vida desses colegas ela é bastante complexa, né, porque a carga, né, de rotinas operacionais era uma coisa assim que ele não dava conta, né, no final do dia, da quantidade de atividades, ainda tinha que fazer o giro de carteira, né, fazer o relacionamento, ainda vem atender telefone, responder e-mail, abrir conta, fazer uma simulação de seguro, era muito pesada. Então, num primeiro momento, óbvio, né, gerou uma insegurança, quando a gente nasceu ali a conta digital, por mais que ela fosse um experimento, um laboratório, aquilo gerou uma insegurança nas pessoas, bom, vou ser substituído pela tecnologia, né, o Sicredi vai agora para um modelo digital. E isso a gente viu que na largada que não ia substituir, né, não tem como substituir, né, então, acho que passado esse tempo todo e de muito trabalho de conversas e até para entender o papel do digital como complementação à ação do gerente, as coisas foram evoluindo. Eu vejo hoje como uma relação super ganha-ganha, né? Eu acho que o sistema entendeu, né, as cooperativas como um todo, junto com o centro administrativo, que a gente consegue usar da tecnologia para fazer tudo aquilo que
talvez chamar vulgarmente aqui de burro, né, porque são processos repetitivos, operacionais, abertura de conta, o próprio solicitação de cartão, desbloqueio, processos simples, assim, que antes tomavam a agenda do nosso gerente. E sobra para ele um momento mais nobre para ele fazer relacionamento e atender as pessoas naqueles produtos que são mais complexos, né, que cabem a uma explicação maior e passar segurança para os associados. Então, acho que o grande diferencial, o equilíbrio que a gente conseguiu colocar entre as réguas automatizadas, com todas as proposições que a gente faz, né, de ofertas e serviços, é conseguir entender até onde eu consigo fazer o digital e aonde que eu tenho que recorrer ao ser humano, ao gerente, né? Porque, claro, terão pessoas que irão numa primeira instância já direto num ser humano, no gerente que atende, mas tem pessoas que vão ser impactadas pelo digital e em algum momento aquilo não vai converter e eu preciso entrar com o gerente para fazer uma abordagem mais humana, né? E aí sim fechar negócio. Acho que essa foi a equação, né, ou é a equação que a gente trabalha hoje, que ainda continua em evolução, mas é a que vem dando maior resultado. É a gente conseguir orquestrar todo esse modelo entre oferta de produtos e serviços com os canais digitais e os canais físicos, né? Atendimento, WhatsApp Enterprise e assim tudo que está na nossa mão, né? Então, você está falando desses públicos, eu estava justamente pensando nisso aqui, Edu. Esse público de vocês, ele tem uma separação, porque pelo que você fala, né, tem um perfil ali de um cara com a jornada que é muito mais offline, muito mais relacionamento olho no olho. Tem aquele outro que é o cara mais digital, que se vira sozinho. Eu fico sempre pensando comigo, são dois públicos? Ou é um mesmo público com dois comportamentos, depende do momento, depende da circunstância, depende do que ele está contratando, né? Eu detesto fazer isso, mas eu vou fazer duas perguntas em uma, né? Assim, e esse público mais offline, se existir, é educável? Dá para você puxar o cara do mundo offline e colocar um novo hábito digital nele? Começando pela última, né? Esse é o nosso desafio. A gente vem trabalhando exatamente nisso, em tentar trabalhar a educação, né, e a digitalização para facilitar a vida dos nossos associados, né? Porque gera conveniência, né? A gente trabalha com todos os produtos e serviços já em uma condição de autosserviço, estão disponíveis nas plataformas, então não teria mais a necessidade, e sim é mais uma escolha e personalização, como vinha dizendo. Então, acho que assim, a gente não achou dois públicos, tá, Cássio? A gente achou inúmeros, a gente clusterizou, né, mas vou pegar assim, a grosso modo, a gente clusterizou em 5, mas 3 grupos, assim, eles são os mais extremos, né? É aquele grupo que nunca se relacionou com um canal digital, nunca abriu o aplicativo e nunca leu um e-mail nosso. Então, esse é um público, esse público só vai na agência. Né? E eu estou falando de pessoas aqui, gente, que estão abrindo conta agora, né? Essa nova plataforma, ela está com um pouco mais de 600 mil novos clientes, né? E dentre esse universo de novos clientes, tem uma boa parcela que nunca utilizou do autosserviço, só vai na agência. No outro extremo, eu tenho pessoas que abriram digitalmente sua conta e nunca botaram um pé numa agência, nunca fizeram nenhum processo num caixa, nem num ATM. E aí eu ainda tenho aquele público intermediário, que aí, né, tem níveis de maturidade que eu chamo digital, que eles estão ali, tudo que é simples, mais rotineiro, ele se auto-atende, mas quando tem uma coisa mais complexa, ou precisa de um atendimento, né, para esclarecimento, ou algum problema, ele procura a agência, né, procura ou recorre ao telefone. Tem algum predominante desses, Edu? Ainda é do meio para baixo de maturidade digital. Né? E aí hoje, olhando os nossos OKRs ali, os nossos objetivos é conseguir, inclusive, desonerando o gerente desses processos operacionais, trabalhar com ele a capacitação, né, dos clientes, para que eles façam cada vez maior uso no aplicativo. Então, por exemplo, uma pessoa procura ali para fazer um pagamento de boleto na agência, e o gerente tenta já dar o suporte, o atendimento necessário para que ele faça ele mesmo, né, com o suporte no aplicativo, para ele ver que é simples, né, que não tem risco. Então, a gente vem trabalhando isso, mas isso só é possível porque a gente desonerou esse colega, né, de um monte de situações que ele tinha que fazer no dia a dia, que só ele podia fazer, né, que não tinha o autosserviço. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? E aí a gente vem trabalhando também na questão do momento de vida, né, com a personalização, porque nem tudo, né, como eu falei, eu posso pegar uma pessoa que consegue se autoatender, mas quando ela for fazer um investimento,
por mais, né, independente que ela seja, ela vai querer fazer um atendimento de consulta para ver se ela está fazendo certo, se é o melhor investimento para ela, né, um financiamento ou assim por diante. Então, por mais que ela seja digital, e a gente enxerga pessoas hoje na nossa base, né, nesses clusters que eu comentei, que elas vão na agência, né, e a gente fala da jornada omnichannel, elas simulam fazer tudo pelo aplicativo, mas não tem coragem de apertar o botão e contratar. Aí vão numa agência ou recorrem a um atendimento só para esclarecer. Mas elas não fecham na agência, elas fecham quando voltam para casa. Então, hoje, né, essa nossa plataforma está totalmente integrada, essa visão 360, e quando eu falo da coleta de dados, eu estou coletando dados tanto transacionais, quanto de navegação, e de ofertas e propostas, né, oportunidades que os gerentes cadastram lá no CRM, junto a dados externos que a gente busca de Virose, né, e outras plataformas, e a gente compondo tudo isso, a gente consegue tentar, né, daí trabalhar a melhor oferta para essas pessoas, né, no melhor canal. Então, é complexo. Eu tô fugindo aqui totalmente do roteiro que a gente preparou, Eduardo. Eu ouço você falar e eu fico vendo alguns paradigmas que a gente encontra bastante em discussão de time de growth, principalmente nos fóruns internacionais, que é aquela coisa do omnichannel, né? Então, assim, você tem, né, muitos canais, todos os canais, mas nenhuma relação. Então, cara, as marcas como estão agora, pelo excesso de digitalização que acabou esfriando muitas coisas, elas acabaram querendo, eu vou te atender onde você quiser. Mas aí o cliente fala, tá bom, mas eu não quero ser atendido. Eu não quero conversar com você. E a gente começa a ver um pouco isso agora no Brasil. Não vou ficar aqui falando de marcas, mas você vai olhar muita marca nativa digital começando agora a fazer propaganda off, e na propaganda off falando que o seu diferencial é também ter um atendimento. Alguns bancos já estão, não, eu tenho 2 atendimentos, eu tenho uma pessoa especialista em A e um especialista em B para te atender. E era nativo digital. Antes você, né, há 2 anos atrás, quando 2, 3, 4, depender da idade, foi lançado, mal conseguia falar com o chat dos caras. O objetivo era, não, você faz tudo sozinho, tenho inteligência artificial, tenho tudo. E aí percebe que o ponto ótimo não é aquele. Né? Porque a pessoa ainda assim quer de repente tirar uma dúvida e tudo mais, e aí acaba dando uns passos atrás e voltando para uma relação que ele tinha antes, talvez, que antes o gerente do banco era o vilão e o problema deixa de ser. A gente conversou 2 episódios atrás com o pessoal do grupo MAG, e aí quando a gente estava conversando, o papo acabou caindo, obviamente, né, com lá no segundo, que é o responsável por marketing lá, acabou caindo, obviamente, em corretores. E aí ele quando a gente pergunta, mas como é que é? Tira o corretor, fica o corretor, e rapidamente, não, peraí, o corretor é super importante na estratégia. Porque ele é o elo humano, ele é o elo de atendimento, né? E aqui a gente está vendo a mesma coisa. Então, eu acho que os dados eles vão acabar indo. Você falou uma coisa interessante, né? Vocês erraram para mais no Data Lake, guardaram tudo. E talvez aí tenha um ganho potencial que você vai conseguir destravar, que é começar a entender aquelas oportunidades de relacionamento e como se relacionar que você pode ter para estar no contexto, para o relacionamento ser importante, para a pessoa ver valor. Porque a gente percebe cada vez mais todo mundo sendo omnichannel, todo mundo tendo seu app, todo mundo tendo seu Insta, todo mundo tendo atendimento no WhatsApp, e no final do dia, ninguém conseguindo falar de verdade, de forma genuína, ter a atenção do consumidor. E eu fico cada vez mais achando que a gente estava com a chave muito à direita, sabe? De repente a gente jogou ela muito à esquerda, e agora a gente vai estar procurando ali um ajuste fino, onde é o não 100%, o phygital, né? Qual é o meu ajuste fino do phygital? Eu sei que eu fugi do nosso roteiro, Eduardo, mas a tua visão vai por esse lado? Tu tá percebendo uma coisa parecida no mercado? Eu concordo totalmente. A gente também foi para esses 2 extremos, né? A gente sai de um lado e vai para o outro. E o legal do Omnichannel que eu vejo, até do que a gente trabalhou, né? Hoje, tanto as réguas, as proposições de ofertas e serviços, quanto as réguas de relacionamento, que hoje são 34 que a gente tem, né? Que rodam, a partir do início, a partir a pessoa abriu conta, elas iniciam e ficam durante 60 dias ali trabalhando, toda a interação, por qualquer canal que seja, está registrado no CRM. Então, se essa pessoa em algum momento for falar com um gerente, né, ou outro gerente, porque o dele está de férias, está lá na visão 360, qual foi o impacto, o e-mail que a pessoa clicou ou não clicou, o SMS, o push, a simulação. Então, assim, a gente pode dizer que a gente consegue chegar muito próximo da personalização, né, e de entender o nosso cliente de verdade. Então, quando essa pessoa é atendida por uma célula, né, que está fazendo lá o atendimento reativo, tem todos os dados ali para poder prestar o melhor atendimento. Então,
e a pessoa não precisa trazer todo o contexto, né, de tudo que aconteceu, né? Então, isso gera oportunidade de negócio, inclusive, quando a gente fala, né? Porque muito se fala de Omnichannel há um bom tempo, né? Eu escuto isso, mas trabalhar Omnichannel não é fácil, né? Ainda mais quando a gente fala de sistemas legados, né? A nossa grande vantagem aqui foi a nossa estratégia de construir algo do zero, e aí já nascem os produtos numa esteira Omnichannel. Mas se a gente tivesse que fazer isso nos nossos legados, tem que mexer em tudo, né? Então, é praticamente, não vou dizer que é inviável, né, mas a viabilidade disso se torna pouco atrativa. Mas que se prova, e aí eu vou só compartilhar um número aqui, a gente pegou uma jornada de crédito pessoal e colocou, antes ela só no aplicativo, só no autosserviço, e a gente colocou ela no Omnichannel, que foi a primeira jornada Omnichannel que a gente construiu. A gente aumentou em 450% a contratação de crédito pessoal a partir do Omnichannel. E nesta linha que eu comentei para vocês agora há pouco. A pessoa inicia pelo aplicativo, vai na agência, mas não contrata, e depois fecha no canal digital. Então, assim, maior prova que funciona e funciona bem, mas as coisas, né, têm que estar bem conectadas. Nessa visão que tu traz de os dados sendo poderosos e a digitalização sendo poderosa nessa visão, já que eu já citei um livro do Sandro, vou trazer o mesmo livro aqui de novo, o Estratégia Adaptativa. Eu acho que na hora que ele está falando sobre estratégia, ele coloca no capítulo de dados, ele traz um conceito muito interessante, que é você tem hoje um grande volume de dados, tem uma operação inteira, vamos dizer assim, orientada a dados, ela vai trazer insumo essencial para você ganhar escala naquilo que antes era um insight. Sabe? Tu vai conseguir ter escala de insight, muitas vezes escala de sensibilidade. Para conseguir, que óbvio que se você sem insight e sem sensibilidade, você não consegue se adequar de forma ágil, você não consegue, tua estratégia fica fixa. Então, ganhar escala com isso. E aí tu acabou trazendo uma visão no atendimento, que é no relacionamento humano, tu acabou ganhando escala. Num contexto digital, deixa eu trazer isso para aqueles caras que tu falou que tem ele mais digitalizado, talvez esse que vá pouco na agência até. Hoje tu tá conseguindo utilizar teus dados para fazer ou a próxima melhor ação, ou qual é a próxima oferta que tu tem que colocar numa régua para esse cliente, tu tá conseguindo ir, óbvio, não precisa já ser com inteligência artificial e machine learning no último grau, assim, mas ainda, você já tá conseguindo começar a arranhar qual é a próxima ação, sem necessariamente ter que colocar um ser humano para decidir ela? Eu diria que essa é a jornada que a gente mais avançado está, porque a gente iniciou em 2018 esse trabalho, né? Então já tem bastante coisa e já tem muito aprendizado, né? Então a gente tem isso, né? Tem a próxima melhor ação e com 101 proposições hoje, né? Hoje, fotografia atual são 101 proposições que partem, né, de toda essa leitura e interpretação, né, do comportamento dos nossos usuários. E aí eu estou pegando o recorte digital, né, eu estou falando quase que exclusivamente do digital, porque foi onde nasceu, né, todo esse modelo de inteligência artificial. A gente chegou também a dados, né, e hoje a gente já é público na empresa, que as pessoas que são puramente digital estão com maior participação em produtos e serviços, né, do que aquelas que são puramente presenciais. Então, mostra quão efetivas estão as nossas ações, as nossas réguas com essas proposições. E claro, né, a gente pega desde qual é o canal que a pessoa prefere. Então, assim, pegar um exemplo, né, Marcel? Eu mando para ti, vou fazendo alguns testes no início do relacionamento, e-mail, push, SMS, e aí tu só converte ou só clica no push. O próprio modelo, ele vai dizer que eu tenho que mandar uma régua por este canal. Então, e qual o horário que tu geralmente abre, que tu clica nos pushes? Então, assim, a gente vai pegando ali qual é o melhor horário, qual é o melhor canal, e aí com toda essa parte, né, de predição para tentar entender que tipo de situações, e muito isso partindo da própria base transacional, né, porque a gente tem toda a movimentação financeira da pessoa, e a partir daquilo ali a gente consegue encaixar alguns padrões e prever, né, a próxima oferta. Claro que tem quarentena, supressão, né, a gente trabalha tudo isso, porque senão satura os canais e a gente perde daí a relevância, né, das nossas réguas. Então, assim, eu posso ter, sei lá, 20 estímulos que tentariam rodar ao mesmo tempo, mas tu só vai receber aquele que é mais relevante que o motor, né, esse motor de ações, ele classifica, para justamente não perder a relevância, né, e não gerar uma saturação por um canal. Eduardo, deixa eu só te fazer uma pergunta mais capciosa, então.
hoje você está usando esse teu motor, que está bastante avançado pelo que tu colocaste, ele está trabalhando sobre alguma ferramenta de um big player ou ele é uma coisa que vocês criaram by design para vocês, do jeito de vocês? Hoje ela é totalmente custom, né? A gente tem um time bastante sênior, né? Temos mais de 20 profissionais hoje só trabalhando no motor, né? Dentre eles, 9 cientistas de dados, 11 analistas, mas ele é totalmente custom, né? E a gente fez evoluindo desse modelo que é específico do Sicredi. A gente aplicou, procurou diversos parceiros, né? A gente está sempre ouvindo produtos de mercado, mas a complexidade do nosso modelo de negócio ela é um pouquinho tem difícil encaixe com as ferramentas de prateleira. E claro que tudo isso roda dentro do marketplace do Marketing Cloud da Salesforce. Então, sim, tem o Einstein rodando também, né, mas a parcela do Einstein hoje seria mais a parte do melhor horário. Todo o resto da inteligência está dentro do motor. A gente pode ver aquela relação parecida com todo mundo quer ser Amazon, né? Quando você começa, todo mundo quer conseguir entregar o Amazon, e aí tem muito lugar que você vai conversar, o cara, tá, mas não é só plugar o Einstein, não é só pôr o Watson, mas se eu comprar um negócio da Oracle já não funciona? E não, pô, tu tá usando a parte da base tecnológica deles, mas o teu negócio tem as tuas especificidades e tem que trabalhar do seu jeito. Porque se você só pluga uma ferramenta de mercado, tu vai só atuar igual todo mundo no mercado. Então, na hora que tu traz um case tão legal, tão específico, que está trazendo aquela alma do cooperativismo, aquela alma importante da pessoa ser um associado, não é um cliente. Tu tá trabalhando diferente com a tua relação, tu teve que fazer uma coisa diferente. E acho que é bastante interessante tu mostrar o tamanho do time que está trabalhando no motor, que é a base do insight, né? Aquilo que o gerente tem ali de tanto tempo de cadeira. Isso é legal. Exatamente. Você falou de Omnichannel, né? Vocês, na verdade, e eu fiquei pensando aqui que a única certeza que a gente tem na vida, né? Dizem que é a morte, e a segunda certeza é que os canais vão mudar, né? E vão surgir novos canais, a gente não sabe quais vão ser eles, tudo. Imagino que vocês também tenham esse desafio, né? De o tempo todo estar antenado em qual canal está surgindo aí. E os dados estão ajudando de alguma forma, ou vão ajudar de alguma forma a entender isso, a entender qual é o novo canal, qual é a tendência para 2023, 2024, 2025, por aí vai? Eu vou me permitir aqui fugir um pouquinho da tendência de mercado e vou citar o que nós, como Sicredi, entendemos, né, e está na nossa estratégia, tá, Cássio? Porque, assim, claro que a gente iniciou lá naquele modelo do digital em 2018, muito em cima de mídia, né, e a gente passa pelo primeiro desafio que a maioria das empresas tem até hoje, que é a atribuição, né, a gente conseguir ter a rastreabilidade de todas as pegadas que as pessoas deixam, né, no mundo digital, e a gente foi indo do extremo do digital e a gente vem cada vez se aproximando mais da natureza do Sicredi, da fortaleza do Sicredi, que voltamos no relacionamento. Então, assim, a gente está trabalhando muito forte, né, com esses canais principais, os mais básicos, né, SMS, e-mail, push, WhatsApp, inquestionável, né, o valor que ele tem, se for usado especificamente, né, para coisas pontuais e também até para a gente não saturar esse canal, mas ele muito mais com uma inteligência de transbordo, né, porque eu inicio a conversa com a inteligência artificial, né, com o robô, e logo quando a pessoa não evolui ou evolui com uma pergunta que não está prevista, já faz o transbordo, já tem um ser humano e a pessoa nem percebe que estava sendo atendida, né, por um robô. Então acho que esse é um canal que a gente aposta muito, mas eu iria além, né, muito pelo comportamento dos associados, né, do segmento que nos busca como Sicredi. Lembrando que o Sicredi nasce no interior, em pequenos centros, né, pequenas cidades, então essa questão do relacionamento, da proximidade, ela é muito forte ainda, mesmo as pessoas que abrem conta digital. Claro que o nosso desafio é crescer em grandes centros, em locais que a gente não tem cobertura, né? Não tem tanta cobertura, não é tão conhecido. Mas por que eu digo isso? Porque os nossos principais canais, né, que eu apostaria, que estamos apostando, né, melhor dizendo, para 2023, é fazer essa adequação sobre a saturação, que nem eu falei. A partir do cluster, da maturidade digital que eu tenho, dos meus clientes, dos meus associados, eu vou, ou em primeira instância, ou logo depois de algumas tentativas, transbordar para o ser humano, transbordar para a agência,
ou para uma célula que vai ter de atendimento, né, por telefone, ou pelo próprio WhatsApp no transbordo, ou um gerente de contas. Então, eu vejo o maior valor aí. E aí a gente tem, e eu vou compartilhar também, assim, a gente quando começou, a gente vinha muito numa premissa, né, lá com, todo mundo tem celular, todo mundo tem Facebook, todo mundo tem Instagram, todo mundo é digital. Isso não, né, não faz o menor sentido, as pessoas são celularizadas. Não quer dizer que elas tenham segurança para se relacionarem com uma instituição financeira pelo celular. E isso eu acho que talvez é um dos maiores detratores do autosserviço. Não é não saber usar, é a falta de segurança. É muito golpe, o Pix veio aí e abriu um leque de outras oportunidades, né, para as quadrilhas. Então, assim, as pessoas ainda não se sentem confortáveis, seguras, por mais digitais que elas sejam. Então, eu continuo batendo na tecla que o nosso atendimento humano ainda é o que tem maior valor, né, neste processo de conversão e suporte e relacionamento. Claro que usando, né, de uma forma que a gente não trave, né, e continue tendo capacidade de escalar, senão não 100% o presencial. Eu ouço você falando, eu vou dar um chute agora, quase que futurologia. Não como canal, mas como desafio. Quando tu está trazendo uma visão de você ter que entender melhor qual é a digitalização do teu cliente, até onde ele vai, até onde ele não vai. Você tem hoje 10%, se eu não me engano, do papo que a gente fez antes da base, que são esses criados digitais. Então você tem 90% da base, que são aquelas associações que não foram criadas nativamente digital. Aqui você tem quase que 2 bancos coexistindo. Talvez o teu trabalho hoje vai ser um trabalho que esforço que vai ficar meio invisível, de gestão de dados, governança e engenharia, para fazer um pouco esses mundos conversarem mais, tu tem sites do não digital, para como tu traz ele para um pouco, para ir digitalizando um pouco ou instrumentalizando o gerente, antes de começar a falar, não, agora a gente vai para a TV digital, para fazer dancinha no TikTok e tudo mais. Olhando de fora, eu acho que tu vai acabar indo, neste momento, assim, na estratégia do que todo mundo chega, né, quando tá falando de transformação digital, o momento do trabalho invisível. Tu faz primeiro um trabalho muito visível, já que você está transformando a empresa, provou que ele funciona, e aí tu acaba indo pro trabalho invisível. Eu estou muito errado nessa minha visão de futuro, Eduardo? Não, eu acho que até pegando o gancho do que tu trouxe antes, né, do modelo das corretoras, né, eu vejo muito semelhante, né, a gente não quer substituir a cooperativa e o atendimento. A gente quer dar o melhor, né, a melhor ferramenta e solução para que ela faça se relacione. Então, a gente atende o cliente através da cooperativa. Então, tudo isso que eu falei aqui, que a gente vem fazendo, não é, né, é longe da gente querer substituir as cooperativas e fazer de uma forma digital, usando da tecnologia bem na linha da substituição. Não, é conseguir dar o melhor atendimento através da cooperativa. Então, eu acho que para mim esse é o resumo do porquê e como estamos trabalhando, né? E pelo que tu narrou até agora, eu olho se a escolha de vocês foi, não, então agora a gente vai digitalizar tudo e trocar esse pessoal, vocês iam tá quase que rifando aquilo que é o teu diferencial estratégico. O diferencial estratégico é esse tratamento de associado, é o relacionamento olho no olho, é tratar ele, explicar o que são as sobras, o teu relacionamento com a instituição é outra, não é cliente do banco, tu é associado da cooperativa. Se você digitaliza e deixa, até reduzindo atrito muitas vezes, né, porque você tem que explicar menos coisa, tu vai ali na frente brigar por tarifa zero, como 90% dos bancos puramente digitais hoje, né? Vira commodity, exatamente. Eduardo, a gente tem uma pergunta-chave aqui que eu não posso deixar de fazer, porque tu falou bastante coisa diferente. Então, quem acompanha a gente certamente tá, mas como é que esse cara é medido? Como é que uma área de growth de uma operação dessa acontece? Nossa pergunta é normalmente pelo KPI, que KPI é aquela verdade que não esconde, né? Qual é o teu KPI que você acorda e ele tá na tua preocupação? Sabe aquele que escovei os dentes entre sair do banheiro e buscar o expresso, tu olhou o Power BI para olhar ele. Qual que é esse teu KPI? Eu diria que a minha principal métrica é principalidade, né? Principalidade no nosso meio é ter aquele cliente que se relaciona majoritariamente com a gente. Não quer dizer que a pessoa só vai ter o Sicredi, né? Ela vai ter outros parceiros, outros bancos, outras fintechs, mas o principal local onde ela se relaciona, ela confia, né? E ela
tem a maior parte da sua movimentação financeira ou dos seus produtos e serviços, seja o Sicredi, né? E isso a gente vai muito longe daquele modelo de inchar a base, né? De fazer ações, né, para crescimento de base e depois a gente fica com uma base inativa muito grande. Então, isso foi uma decisão estratégica da empresa, né, dos executivos, que a gente não iria por esse caminho. Nosso caminho, assim, é crescer base com principalidade. Então, hoje, a minha métrica de sucesso é essa. É eu ter poucas e boas pessoas, né, que fazem parte do quadro das cooperativas, porque são os nossos novos donos e associados do negócio, se relacionando, usando, né, de uma forma ganha-ganha, como eu falei, né, com interesse genuíno, né, de atender, né, de se atender e ajudar a comunidade, o desenvolvimento local, que é o que, né, a gente fala muito, né, que é a nossa estrutura, é a nossa base do negócio. Edu, para a gente fechar aqui, a gente sempre deixa o LinkedIn dos nossos convidados aqui na descrição do podcast. LinkedIn basta, é o que você mais usa? Tem alguma outra rede que vale a pena mencionar ou é LinkedIn mesmo? Não, hoje está centralizado todo o uso ali, eu acho que é a melhor rede profissional que tem ainda no momento. Podem me encontrar ali, podem me chamar, quem se interessou, quem tiver mais informações aí, chama para ter um papo, tomar um café. Ficarei super feliz aí com qualquer contato. Eduardo, muito, muito obrigado. Acho que o papo foi bastante esclarecedor. Eu acho que o modelo de vocês é muito, muito diferente do que a gente encontra em instituições financeiras por aí, até pela forma de se relacionar, né? Não são clientes, são associados. Eu gostei aprendi esse ponto. E aprendi uma métrica nova hoje, que é a principalidade. Eu fiquei até com medo de perguntar como é que você mede ela. De qualquer forma, muito, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, cara. Eu que agradeço, Marcel, Cássio, foi um prazer, muito bacana aí. Era isso, um abraço. Valeu, abraço. E quem chegou até aqui, 5 estrelinhas no seu agregador de podcast favorito aí que você está ouvindo a gente. Valeu!